Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão e um vídeo para falar sobre janela de transferências e o tal camisa 8 de para-aeroporto aí, misterioso, que tem se falado aí no noticiário. Eu vou debater alguns temas com vocês aqui. Falei muito nos últimos vídeos, mais a respeito da situação da revenda da SAF. De janela mesmo até agora eu falei só do Brenner, tá? Então esse vídeo aqui a gente vai focar um pouquinho mais na questão da janela de transferências e eu vou debater com vocês algumas coisas aqui. Então peço para você deixar o like no começo do vídeo, que é muito importante. O YouTube compartilha esse vídeo para cada vez mais pessoas. E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Todos os dias a gente traz conteúdo sobre o Vascão da Gama aqui. Vai ser um prazer produzir conteúdo para você. Dito isso, vamos aí agora às informações. Primeiro, os companheiros do Na Torcida Vascaína foi o primeiro a comentar de que o Vasco estaria encaminhando um grande camisa 8, um grande volante. Os companheiros do AV confirmaram, e aí isso foi ganhando corpo e se debateu praticamente ontem o dia inteiro esse tal grande jogador de para-aeroporto, etc. Quem me acompanha há bastante tempo sabe qual é o meu perfil. Eu tenho até produzido menos vídeos do que eu deveria. Tenho que, inclusive, aumentar a nossa produção e voltar ao nosso padrão habitual e normal, que é de 2 a 3 vídeos por dia. Mas, enfim, vocês conhecem a minha linha editorial, não sou de ficar dando chute. Também não estou aqui para poder ficar desmentindo informação de colega. Mas eu queria fazer algumas observações com vocês aqui. Primeiro, vamos dentro dessa linha de raciocínio. O Vasco vai trazer um grande volante, um camisa 8 de impacto, jogador de para-aeroporto. Primeira pergunta que eu faço. Qual o jogador que o Vasco contrataria, brasileiro, que seja um segundo volante, que teria unanimidade na torcida e pararia aeroporto? Eu não consigo pensar em muitos nomes. Acho que você olha até para a própria seleção brasileira, eu não me empolgo muito nem com os jogadores que hoje vestem a camisa do Brasil. Isso fala mais sobre a escassez e como o nível do futebol teve uma queda do que propriamente sobre o que é ou não é hoje um jogador nível Brasil de para-aeroporto. Mas aí eu vou trazer algumas situações para a gente debater aqui. Não necessariamente um 8, mas um volante, vai, porque alguns desses jogadores que eu botei aqui, eles podem jogar até de primeiro ou segundo pela qualidade que tem, e eu vou explicar a situação de cada um e vou dar a minha opinião no final. Alguns jogadores que eu pensei, e alguns até saíram aí no noticiário e tal, Fabinho, jogador do Al-Ittihad, que é mais um... Ele joga de segundo também, lá no Liverpool, naquela trinca, né, que eles ganharam tudo com o Klopp, lá ganharam a Champions. Ele era... O Klopp jogava com um volante fixo, né, que se eu não me engano era o Henderson, e 2 volantes saindo, né, que era o holandês agora que me fugiu o nome, e o Fabinho. O Hinaldo, né? Era o Hinaldo, o Fabinho e aqui atrás o Henderson, né? Essa formação mudava dependendo do jogo e tal, mas ele era um volante mais de saída. Ele joga de primeiro também, mas enfim. O Douglas Luiz, jogador que é nosso cria, hoje é jogador da Juventus, está emprestado ao Nottingham Forest da Premier League. O Casimiro já é um primeiro volante, é um jogador desses que eu vou citar, é o mais velho, então um jogador que na teoria estaria mais próximo a regressar ao futebol brasileiro, mas o Casimiro é um cincão, apesar de no São Paulo ele começou a carreira jogando mais de segundo. E o Bruno Guimarães, eu acho que os jogadores de nome, de impacto do futebol brasileiro hoje, pensando em volante, eu acho que seriam esses aí. O Andrei Santos, porra, é moleque, né? Acabou de chegar no Chelsea após alguns empréstimos lá para o Strasbourg, então não coloquei. Então os volantes brasileiros mais badalados são esses. Tem o Fred, jogador que já foi jogador de seleção, de Copa, teve até envolvido naquela polêmica lá no jogo Brasil e Croácia, né, que o Brasil perde aquela bola boba, toma o contra-ataque, toma o gol de empate e vai para os pênaltis, eliminado para a Croácia na Copa de 22, mas o Fred, pro Diego, não seria um jogador de para-aeroporto, é um segundo volante, é um bom jogador, tá? Acho que, dependendo de como ele estiver fisicamente, acho que seria um nome interessante para voltar ao futebol brasileiro. É um jogador também já com uma certa idade, que eu acho que a Europa já espremeu o melhor dele, mas, na minha opinião, não seria uma unanimidade. Eu não acho que o Fred seria um jogador de para-aeroporto, pelo menos na minha cabeça, na minha visão, não seria esse tipo de jogador, mas seria um bom reforço, tá?
Eu queria agora trazer para vocês, ó, o Fred, ele tá com 32, faz 33 anos ano que vem, e ele tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 27. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Então vamos aqui à situação individual de cada jogador para a gente tentar entender. Desses nomes todos, o que eu acho mais plausível, mais dentro de uma realidade, voltar ao Brasil nesse momento, seria o Fabinho. O Fabinho tem 32 anos, completa 33 agora no ano que vem. Ele tem mais 6 meses de contrato com o Al-Ittihad. O Al-Ittihad tem intenção de liberar o jogador para aliviar ali a folha. Ele ganha um salário absurdo, é uma fortuna. Ele foi um daqueles grandes, daquelas grandes estrelas, né, que a Arábia Saudita pegou junto com o Cristiano Ronaldo num primeiro momento para fazer um barulho. Então ele foi comprado junto ao Liverpool por uma fortuna, mesmo sendo um volante, um jogador um pouco mais velho. A negociação do Fabinho junto ao Ittihad foi grande. Vou até confirmar o valor certinho para vocês aqui. Só que saiu uma informação hoje no Globoesporte.com, de que o Fluminense, o Palmeiras também tem interesse na contratação do Fabinho, abriu conversas com o Fabinho. Para quem não sabe, o Fabinho é cria da base do Fluminense. Saiu, foi pro Mônaco, rodou, chegou no Liverpool e fez a carreira que ele fez. O Fabinho informou ao Fluminense que não tem desejo de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, se ele não tem desejo de voltar ao Brasil agora, então não é pro Fluminense, pro Palmeiras, pro Vasco, nem para ninguém. Então eu já descartaria, tá? Então é um jogador que o próprio Al-Ittihad não se oporia a liberar ele, inclusive antes do término do contrato, que falta 6 meses, para se livrar da folha, mas ele tem 12 milhões de euros para receber só nesses 6 meses aí, ou seja, é 2 milhões de euros mensais. Ele ganha um salário de mais ou menos aí 12 milhões de reais por mês. É surreal o que ele ganha lá na Arábia Saudita, tá? Então o jogador não tem interesse de voltar agora. Só para vocês terem uma ideia, o Al-Ittihad pagou 46 milhões de euros para comprar o jogador ali em julho de 2023, tá? Então, por hora, eu descarto o Fabinho. E Fabinho, Casimiro, jogadores dessa prateleira sinalizando em voltar ao futebol brasileiro e sem ter aquela coisa fixa de vou voltar para o clube que me revelou e não quero ouvir proposta, eu acho que esses jogadores, a primeira opção deles é Flamengo e Palmeiras. Se você for pegar os jogadores de primeira prateleira que voltaram ao Brasil, inclusive a maioria foi pro Flamengo. Alexandro, Davi Luiz, Danilo, Diego Alves, o próprio, já é um jogador de uma prateleira um pouco mais abaixo, né? Mas o próprio Emerson Royal, lateral direito agora, o Jorginho, né, que é brasileiro naturalizado italiano. Essa galera normalmente acaba despejando no Flamengo. Os que são cria da base, quer voltar pro seu clube de origem, esses até acabam um ou outro pulando. O Lucas Moura foi pro São Paulo, o Oscar foi pro São Paulo, Coutinho veio pro Vasco. Alguns exemplos nesse sentido a gente tem indo para outros clubes, mas quando o cara não faz questão desse vínculo, né, de formação de base e só escolhe as melhores opções, são tipo de jogador que eu não tenho dúvida que se fala, tô voltando ao Brasil, vai todo mundo querer, e acho que eles dariam prioridade para alguns clubes que eu acho que o Vasco não teria nem condição de entrar numa briga aí. A não ser que o Fabinho fosse vascaíno, porra, é meu clube do coração, quero jogar aí. Não tenho essa informação. Sei que, inclusive, ele é cria do Fluminense. Pulando agora pro próximo, pegando jogadores ali de idade similar, vamos ao Casimiro. O Fabinho vai fazer 33, tá? O Casimiro tem uma situação similar à situação do Fabinho, só que ele é um ano mais velho. O Casimiro vai completar 34 anos de idade agora em 2026, tem 6 meses de contrato com o Manchester United, ele tem um salário alto, o Manchester United quer dar uma enxugada na folha, não se opõe à continuação do Casimiro, desde que ele reduza os seus vencimentos. No contrato dele tem um gatilho de renovação por mais uma temporada, se for interesse de ambas as partes, porém, mantendo o salário que ele já ganha. E o Manchester não tem interesse de manter o salário dele, ele foi comprado junto ao Real Madrid em 2022, após ser campeão da Champions ali, tá muito badalado, e aí ele tem um salário vultoso, chegou para ser um pilar do Manchester United. Então o Casimiro vai fazer 34 anos ano que vem, pode ser que ele fala, cara, porra, joguei no Manchester, joguei no Real Madrid, joguei no Porto, ganhei tudo, pô, tô a fim de voltar ao Brasil. Mas eu acho que o Casimiro seria o jogador a lá Coutinho, a lá Lucas, né, aquele cara que,
pô, cara, vou voltar ao Brasil, mas, poxa, eu acho que eu já ganhei tanto, já, pô, tenho minha vida resolvida, aí eu sou grato ao São Paulo e vou retribuir o São Paulo. Eu tenho dificuldade de ver o Casimiro topando ir para outro clube, seria uma surpresa, tá? Mas essa é a situação do Casimiro, é um jogador que seria basicamente salário, e ele tem mais 6 meses aí. Ele largaria o Manchester United agora em janeiro, a 6 meses de uma Copa para voltar ao Brasil? Acho pouco provável. Tanto ele, o Fabinho acho que nem tanto. Mas o Casimiro, eu acho que se topar voltar ao Brasil, seria só pós-Copa. E a depender do desempenho dele na Copa, ele é um jogador que hoje é titular da seleção brasileira. Se não fazer sentido os valores para ele com o Manchester, não seria nenhuma surpresa um outro clube europeu querer manter o Casimiro, ele fazer uma outra janela europeia. Outro detalhe, o Fabinho já fez esse pulo de sugar o que deu para sugar na Europa e dar uma sugada legal no mundo árabe. O Fabinho talvez, se não tiver interesse de um outro clube árabe para pagar a mesma grana, tenha dificuldade de ver ele voltando aí para o futebol europeu. O Casimiro ainda pode fazer esse salto. Não, eu saí agora da Europa, vou lá na Arábia pegar mais uma graninha e volto para o Brasil já com meus 37, 38 anos de idade. Tem essa possibilidade também. Indo para outros nomes de muito impacto, vamos falar de dois aqui que eu acho que é a completa viagem ao centro da Terra. O Bruno Guimarães tem 28, vai fazer 29 anos de idade na próxima temporada, é capitão do Newcastle, é um jogador que tem 4 anos de clube lá já, é considerado hoje a maior estrela do Newcastle, é formado no Atlético Paranaense, mas toda hora enche a boca para falar que é vascaíno, que tem desejo de voltar ao Vasco. O Vasco está ali fazendo a casinha também, a cama para deitar daqui a pouco, tem pentelhado ele com ações de marketing. Acho até que é grandes as chances do Bruno Guimarães vestir a camisa do Vasco, só que não imagino isso acontecendo nem tão cedo. Só para vocês terem uma ideia, o Bruno Guimarães foi comprado por 42 milhões de euros junto ao Lyon em 2022. É um cara muito novo, é titular da seleção brasileira. Acho que não faz sentido nenhum uma vinda do Bruno Guimarães para o Brasil nesse momento. Tá? E outro jogador, que esse aqui dá pra gente resenhar alguma coisa, mas também acho um movimento sem muito sentido, mas é o que talvez aqui, né, sei lá, por uma situação muito fora da curva, seria o Douglas Luiz. O Douglas Luiz é um ano mais novo do que o Bruno Guimarães, ele tem 27, vai fazer 28 anos de idade agora em 2026, e esse é a cria da base do Vasco, é vascaíno roxo, fala o tempo inteiro, já bancou que vai voltar pro Vasco um dia, e por 2 oportunidades externou que tem o sonho de jogar com o Coutinho no Vasco. Ele realizou o sonho de jogar com o Coutinho no Aston Villa, inclusive ele voou no Aston Villa e foi vendido para a Juventus. Vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas vou trazer para vocês primeiro 2 falas ainda em 2023 do Douglas Luiz, falando que tinha um sonho de jogar com o Coutinho no Vasco. Depois ele e o Coutinho acabaram jogando juntos ali no Aston Villa entre 2020 e 2022, até o Coutinho se transferir para o Al Duhail do Catar. Com vocês, o Douglas Luiz, em 2 oportunidades, numa live jogando videogame e outra numa entrevista, enquanto ele e o Coutinho já eram companheiros de Aston Villa, e falando desse sonho de jogar com o Coutinho no Vasco. Confere aí. O cidadão Vasco tá maluco. Dou minha palavra aqui, pô. Eu volto, sem medo nenhum de falar. Mano, o que eu queria muito, de verdade, era poder jogar com o Coutinho no Vasco. Queria não, né? Eu quero. Brasil também, existem rumores no Brasil de que ele poderia voltar para o Brasil. Do seu contato no dia a dia com o Coutinho, como que você sente ele? Realmente ele tá muito feliz, eu sempre converso, a gente brinca muito sobre a gente voltar junto pro Vasco. E espero que isso aconteça um dia, da gente poder jogar junto lá, mas ele tá muito feliz aqui, nosso foco é aqui no momento. Ele tem acho que ele tem 30 anos agora, e um jogador pode jogar em alto nível até os 35, então acho que ele não tem essa pressa de ir pro Brasil agora. E ele foi lá e colocou nas redes sociais, né? Porque querendo ou não, os rumores vão acontecer, ainda mais quando a janela está aberta, prioridade do clube no Brasil, e vendo que ele não está jogando aqui, acha que ele realmente quer sair e quer ir para outro clube, mas ele está muito feliz aqui. Por isso que quando eu fiz o gol, fui lá, dei um abraço nele. Ele me mostra sempre a felicidade dele de estar podendo treinar com a gente junto, a gente tá junto. Tem um Diego também. Então eu sempre procuro sempre elogiar eles, tá do lado deles, porque é um momento difícil, né? Quando a gente não tá jogando, o Diego que tá lesionado.
Então a gente tem que procurar abraçar os nossos. Bom, tá aí a fala do Douglas Luiz, ele fala que tem um sonho de jogar no Vasco junto com o Coutinho, só que entre a gente querer e poder tem um abismo. E aí eu quero falar o porquê que eu acho difícil. Só para vocês terem uma ideia, o Douglas Luiz estava voando com a camisa do Aston Villa, ele conseguiu a classificação para a Champions jogando muita bola e a Juventus falou, tô precisando de uma reformulada no time, é esse moleque que eu quero. E a Juventus cuspiu 51,5 milhões de euros agora há pouquinho, em julho de 24, para comprar o Douglas Luiz do Aston Villa. Ele estava bem, era titular, fez a melhor temporada dele na Europa e a melhor temporada dele com a camisa do Aston Villa e a Juventus foi e comprou. Pagou 51 milhões de euros. Só que a passagem do Douglas Luiz, a primeira temporada dele na Juventus, foi uma tragédia. Ele não conseguiu se firmar, teve problema de adaptação. Tanto é que após um ano jogando, na janela do meio do ano, a Juventus optou em emprestar ele. Não queria continuar com ele, a passagem dele não foi boa e ele voltou para a Premier League e está emprestado ao Nottingham Forest. Ele tem mais 6 meses de empréstimo com o Nottingham Forest, então é uma situação que na minha cabeça também não faz sentido nenhum, porque vamos raciocinar do ponto de vista não do Douglas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Douglas tem o desejo de vir pro Vasco. Se ele pudesse, vir jogar um aninho no Vasco aqui com o Coutinho e de repente voltar pra Europa, acho que ele toparia. E depois voltar em definitivo alguns anos pra frente. Mas o problema não é o Douglas. A questão não faz sentido do ponto de vista da Juventus. Vamos raciocinar e botar o nosso coração cruz maltino de lado. Cara, você é um clube. Comprou um jogador, na época o Douglas estava sendo convocado recorrentemente para a seleção brasileira, chegou até a ser titular, acabou que ele se escondeu na Juventus e deixou até de ser convocado. Tu botou 51 milhões de euros num jogador, primeiro ano dele ruim, tu já emprestou ele para a Premier League para ver se ele desempenha lá, de repente o Nottingham compra de você e tal, aí vamos supor que ele... A gente tá falando de contratação para agora, certo? Eu não acredito que o Nottingham Forest, no meio da temporada, vai liberar o jogador. Não faz nem sentido. Mas vamos supor que por alguma maluquice o Nottingham topasse liberar o Douglas no meio do empréstimo dele aí. Qual é a lógica do ponto de vista da Juventus de liberar um jogador pro Brasil? A essa altura do campeonato, com 27 para 28 anos de idade. Ela vai pegar e vai queimar o ativo dela. Porque do ponto de vista de mercado... Quando o jogador sai da Europa e vem para o Brasil, ele se desvalorizou. Não estou conseguindo jogar na Europa, tive que voltar para a América do Sul. É isso. Então se a Juventus faz esse movimento de jogar ele para o Brasil e o Vasco não vai ter grana para comprar porque é um jogador muito caro, para voltar para lá, ele pega o preço. Se ele for vender para outro clube, ele joga o preço do Douglas Luiz lá embaixo. Então não faz sentido nenhum empréstimo de bate e volta para cá. É diferente do caso do Coutinho quando vem emprestado pra gente. Já era um jogador com mais de 30 anos de idade, que o Aston Villa já não tinha pago lá tanta coisa, já tinha empurrado ele pro mundo árabe e também tinha dado na água. Na Europa ele não tinha mais mercado, era só mercado de MLS, outro clube da Arábia, era o mercado do Coutinho, algum clube brasileiro. Então, cara, não tem mais muito o que fazer, vou ter que entubar o prejuízo. Beleza, é um salário alto, vou me livrar pelo menos do salário. É muito diferente da situação do Douglas. Por mais que ele queira, que ele tenha desejo, acho que nem ele tem desejo de sair da Europa com essa idade, porque o jogador vai tentar espremer o máximo que ele puder na Europa, tanto de grana, como também em termos de riqueza de carreira. Então acho que a situação é um pouco complexa. Mas é vascaíno, tem um sonho de jogar com o Coutinho vestindo a camisa do Vasco, é vascaíno para um caramba. Eu não tenho dúvida que o Douglas faria o máximo que ele pudesse para realizar esse sonho. Então, de todos os nomes especulados aí, e de algumas varreduras que eu levantei, do que seria um volante de impacto, foi citar até a camisa 8, né? Porém, eu até dei exemplo de um 5 aqui, que é o Casimiro. Nesse momento, eu não vejo nenhum jogador viável. Um jogador que eu acho que seria mais viável seria o Fred. Esse é um jogador que tem 1 ano e meio de contrato com o Fenerbahçe, já tem ali os seus 32 anos de idade, vai fazer 33 no ano que vem, e já é um jogador que custou aos cofres do Fenerbahçe 9 milhões e 700 mil euros
ali em 2023, né? Já tem aí 1 ano e meio, 2 anos e meio, né? Que ele tá vestindo a camisa ali do Fenerbahçe. Então é um jogador que já, se o Fenerbahçe quiser recuperar alguma grana, né, não perder o investimento todo, que já não foi lá muitas coisas, até pela idade dele, de repente a hora de tentar morder uma graninha para não perder o dinheiro todo seria agora. Porém, eu não acho que o Fred seria esse jogador de parar eu de verdade não me empolgaria nem um pouco de ir no aeroporto receber o Fred. Seria uma contratação boa, tá? Jogador, pô, de Manchester United, de Shakhtar e tal, Copa do Mundo, mas para parar aeroporto, eu acho que não é esse perfil. Então eu confesso que eu tenho muita dificuldade de achar que jogador é esse. Agora, não tô aqui para desmentir a notícia de ninguém, quem deu a notícia sustenta depois também. Mas confesso que dentre os nomes que pelo menos eu consegui pensar aqui, levantei a situação de um por um para vocês, acho muito pouco provável. O que não quer dizer que eu tenha sido limitado na minha varredura e tenha deixado passar alguma coisa despercebido aí. O que não quer dizer, né, que a vida ela é meio maluca, que a gente não tem uma surpresa também. Agora, se eu pudesse escolher, pô, Dieguinho, vai lá, mano, realiza um sonho aí, quem seria? Pra mim seria o Douglas Luiz, tá? Porque além de baita jogador, é um jogador que é vascaíno, tem muita fome de vestir a camisa do Vasco, e eu acho que seria muito legal ter o Douglas Luiz aí vestindo a camisa do Vasco com essa idade. Agora, entre o sonho e a realidade está uma distância muito grande, tá? Acho que o Casemiro é um senhor jogador, o Bruno Guimarães também, mas por identificação, por já ser cria, acho que o DG seria por um baita sonho. Mas enfim, vamos aguardar aí, tá? Lembrando também, galera, eu sei que essas situações acabam gerando expectativa no coração do torcedor. Vamos também entender que, assim, o Vasco não prometeu nada a ninguém, tá? Então, caso não aconteça, tomara que aconteça alguma coisa de fato grandiosa, ninguém aqui tem que tacar pedra no Vasco também, tá? Agora, indo para a realidade, e aí para fechar o assunto janela de transferências e contratações, um jogador de fato que o Vasco tem interesse de contratar é o colombiano Johan Rojas, jogador aí que estava emprestado ao Necaxa, é jogador do Monterrey, tem aí mais 1 ano e meio de contrato, 2 anos e meio, na verdade, de contrato com a equipe do Monterrey. Esse sim é um jogador que o Vasco está tentando pegar por empréstimo e com opção de compra. Colombiano, 23 anos de idade, faz 24 no ano que vem, é um meia de ligação, então é um jogador ali parecido com outros jogadores que o Admar Lopes trouxe ao Vasco. Jogador chegaria por empréstimo, você paga pelo empréstimo, já de repente amarra esse empréstimo, o valor para diluir numa compra futura. Então é uma negociação mais palpável e essa é uma informação confirmada. O Vasco tem negociações para contratar o Johan Rojas, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando sempre, galera, eu não tô aqui para desencorajar ninguém, para trazer informação triste, até porque notícia que todo mundo ficou empolgado aí com relação ao Gilamar que eu trouxe. Então, pô, só jogar confete, botar pilha aí, entusiasmar o torcedor, só ia jogando a situação aqui, porra, pra jogar vocês pra cima, mas é o meu feeling, tá? Isso aqui é a leitura que eu tenho, não tô de maneira alguma desmerecendo a opinião nem notícia de companheiro nenhum, tá? Mas enfim, é isso. Então é minha opinião, respeitando o trabalho de todo mundo. Graças a Deus hoje a gente tem uma base excelente de setoristas no Vasco, tem muita gente boa, trabalhando, cobrindo diariamente o Vascão da Gama, e cada um aí com o seu trabalho, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Mas ó, o vídeo acaba sempre aqui embaixo. Deixa a sua opinião aí e a resenha continua aqui, quero te ouvir, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu, fui!